Questão 6. Joana aplicou todo o seu capital durante 6 meses em 2 bancos, X e Y. No banco X, ela aplicou 37,5% do seu capital sob o regime de capitalização simples e verificou que, no final do período de 6 meses, o valor dos juros foi de R$ 2.250. No banco Y, ela aplicou o restante do capital sob o regime de capitalização composta, a uma taxa de 4% ao trimestre, verificando que no final do período de 6 meses, o valor dos juros foi de R$ 4.080. A taxa de juros anual correspondente à aplicação no banco X foi de 11,25%, 10,5%, 15%, 13,5% ou 12%. Então, veja bem, é uma questão bem complexa no que diz respeito à organização. Existe um capital sendo aplicado parte no banco X, outra parte no banco Y. Então, nós vamos ter que separar muito bem os dados, organizar bem as informações, para a gente poder ter uma sequência de cálculo que nos leve à resposta. Então, vamos lá. Primeiro, vamos anotar as informações com relação ao banco X. Então, vamos colocar aqui, ó, banco X. Nesse banco, o capital aplicado, vamos colocar assim, ó, CX, capital aplicado no banco X, corresponde a 37,5% do capital total. Então, ela tinha uma quantia, ela repartiu essa quantia em 2 partes, aplicou uma parte no banco X e o restante no banco Y, sendo que no banco X ela aplicou 37,5% desse capital. Muito bem. Há uma taxa de juros que informa ser 6 meses, durante 6 meses, e rendeu juros. Então, vamos colocar aqui, juros no banco X, da ordem de R$ 2.250. R$ 2.250. Ok? Então, veja que o texto não informa a que taxa foi feita a aplicação no banco X. Eu peguei uma parte desse capital, apliquei no regime de capitalização simples, isso é muito importante, né? Qualquer que seja o valor dessa taxa, ela foi aplicada na modalidade juros simples. Durante um período de 6 meses, nós tivemos esse rendimento. Agora, vamos anotar as informações do banco Y. Vamos lá. Banco Y. Primeira informação importante. O texto informa que a Joana aplicou no banco Y o restante. Ora, se eu apliquei 37,5% de um capital, o restante é o quanto falta para 100%. Então, você diz 62,5% do capital total. 62,5% com 37,5% vai fechar 100%. Ele informa que esse valor foi aplicado sobre o regime de capitalização composta durante 6 meses e ele informa uma taxa. Cuidado agora. Ele fala assim, há uma taxa de 4% ao trimestre. 4% ao trimestre. Durante 6 meses. Então, ele aplicou a uma taxa de 4% ao trimestre durante um período de 6 meses. E o valor dos juros nessa aplicação, então vamos assim representar, juros no banco Y, foi de R$ 4.080.
Então, diante dessas informações, ele quer saber qual foi a taxa de juros ao ano. Cobrada pelo Banco X ou fornecida pelo Banco X. Essa aplicação no Banco X gera uma taxa anual de quantos por cento? Então, esse é o nosso objetivo nessa questão. Ok? Muito bem. Então, vamos fazer a seguinte análise. Separado as informações do Banco X e do Banco Y, eu observo que, em relação ao Banco Y, eu tenho informações suficientes para poder calcular, por exemplo, esse capital total aqui, que é o mesmo capital que eu vou utilizar aqui, ó. Então, o elo entre as duas informações, entre os dois bancos, está no cálculo do capital total. Então, é isso que eu vou tentar fazer, chegar nesse valor aqui. Lembrando-se que nós estamos trabalhando com modalidade de juro composto. Então, nós estamos trabalhando aqui com juro composto. Regime de capitalização composta. E o montante na modalidade juro composto é dado por essa expressão. Capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Lembrando que montante é a soma de capital com juros. Então, capital mais juros será igual a capital 1 mais I elevado a N. Perfeito? Tá, então vamos lá. Muito cuidado agora. Qual foi o capital investido no Banco Y? 62,5% do capital total. Que na forma decimal, nós vamos representar assim, ó. 62,5% é 0,625. 0,625 CT. 0,625 CT. Mais os juros, que é 4.080. Igual o capital aplicado no Banco Y, 0,625 CT. Vezes a taxa é de 4%. Muito cuidado agora. A taxa é trimestral e o tempo está sendo contado em 6 meses. Acontece que 6 meses equivale a 2 trimestres. Então, nós não vamos colocar aqui no expoente o valor 6, e sim o valor 2. Porque eu preciso contar o período de tempo na unidade semelhante à taxa. Se a taxa está sendo dada ao trimestre, eu tenho que contar o tempo em trimestre. Por isso que aqui tem um valor 2. Conclusão. Nós vamos ter a seguinte composição. 0,625 CT mais 4.080 igual a 0,625 CT vezes 1,04 elevado ao quadrado. Então, aqui entra essa parte chata, né, do cálculo do regime composto, onde aparecem essas potências e essas multiplicações. Mas a gente não pode fugir disso daqui. Perfeito? Tá, então, vamos calcular por etapas. Primeiro, vamos identificar quanto que fica 1,04 ao quadrado. Ok? Então, como essas informações a gente já colocou, vamos utilizar esse espaço aqui do quadro para fazer essas continhas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular 1,04 ao quadrado, que significa 1,04 multiplicado por 1,04. Qualquer potência multiplicada por ela mesma gera um resultado ela ao quadrado. Muito bem. Então, isso aqui vai nos dar o valor
de 1,0816. Então, nós já sabemos que essa parte da expressão vale 1,0816. Então, é como se nós substituíssemos essa parte toda, 1,04 ao quadrado, por 1,0816. Então, vamos fazer isso. Nós vamos vir aqui e substituir toda essa parte por 1,0816. Muito bem. Agora, nós temos que pegar o número 0,625, vamos registrá-lo aqui, 0,625, e multiplicá-lo por 1,0816. Então, nós vamos pegar 0,625 e multiplicar por 1,0816. E essa multiplicação vai nos dar como resposta 0,676. Essa multiplicação vai nos dar como resposta 0,676. Isso quer dizer, então, que toda essa parte do problema aqui, ó, vai ser substituída por esse valor, 0,676. Lembrando que aqui tem o capital total, né? Então, vamos apagar isso daqui e vamos substituir tudo isso por 0,676, muito cuidado, CT. Ora, nós estamos diante aqui de uma equação do primeiro grau, CT, CT. Então, vamos pegar esse termo e passar para o outro lado. Então, nós vamos pegar o número 0,676, 0,676, e vamos diminuir de 0,625. Então, nós vamos pegar 0,676 e vamos diminuir de 0,625. 6 menos 5 dá 1, 7 menos 2 dá 5, e 6 menos 6 dá 0. Então, isso aqui vai dar 0,051. Ou seja, toda essa igualdade fica assim resumida. Vamos subir aqui. Nós vamos ter 4.080 igual a 0,051 CT. Não podemos esquecer disso, né? Eu estou diminuindo um valor do outro, mas tem o valor CT. Conclusão. Se nós passarmos para baixo dividindo, nós estaremos determinando qual é o valor do capital total aplicado pela Joana. A divisão de 4.080 por 0,051 vai nos dar o valor desse capital. E esse capital é exatamente de R$80 mil. Então, esse é o valor do capital que a Joana aplicou. Ela aplicou R$80 mil. Só que parte dele foi para o banco X e o restante para o banco Y. Então, nós tivemos que utilizar as informações do banco Y para poder chegar nesse capital de R$80 mil. Agora, o que eu vou fazer, então? Eu vou retornar aqui à origem do problema, que é o banco X, e vou substituir, no lugar do capital total, nós vamos substituir pelo valor R$80 mil. Perfeito? Muito bem. Então, vamos apagar essas continhas aqui, porque ela já não se faz mais necessária, para nós darmos continuidade. Então, agora está começando um novo problema.
eu vou aplicar 37,5% de 80 mil. 37,5% vezes 80 mil. Ao fazer essa conta, você vai chegar ao resultado de R$30 mil. 37,5% de 80 mil corresponde a R$30 mil. Então, eu vou aplicar R$30 mil durante 6 meses no banco X e ele vai me dar de juros R$ 2.250. Então, eu venho aqui e coloco a fórmula do juros simples. Juros é capital vezes taxa vezes tempo. O juro é de 2.250. O capital aplicado foi de R$30 mil. A taxa de juros eu não tenho. E o período de tempo é de 6 meses. Conclusão: 2.250 será igual 30 mil vezes 6 dá 180 mil vezes I. Ora, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós vamos pegar 2.250 e dividimos por 180 mil. Então, a divisão desse valor de 2.250 por 180 mil vai me dar 0,0125. Perfeito? Muito bem. Se nós multiplicarmos isso por 100, nós vamos passar isso aqui para a chamada forma percentual. Então, multiplicar por 100 é caminhar 2 casas. E nós vamos chegar à conclusão que o Banco X cobra 1,25%. Muito cuidado. Como aqui nós usamos 6 meses, a sua taxa de juros está saindo ao mês. Então, se na fórmula você trabalhou com o tempo em meses, o resultado da sua taxa de juros também é mensal. Só que o problema quer saber a taxa anual. E como a modalidade é juros simples, basta você multiplicar por 12. Porque, afinal de contas, um ano equivale a 12 meses. Conclusão, você vai ter aqui 15% ao ano. É a nossa taxa de juros anual cobrada pelo Banco X. Que nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Portanto, questão número 6, alternativa letra C.